Estamos aqui no Seminário Evangélico da Igreja de Deus para mais um Seidcast. Hoje o nosso Seidcast está muito especial, very special. God bless Pastor Glenn. God bless you, Susan. I am very, very happy to see the Pastor Glenn again in Brazil and Susan here. Estou aqui com o Vinícius vai nos ajudar, é a nossa experiência aqui de fazer ao vivo com o Vinícius traduzindo. Então, deixa eu deixar o Vinícius falar que eu falei, não deixei ele traduzir. Nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez no Seidcast. Estamos muito felizes com a presença do pastor Glenn, com a presença da pastora Suzy aqui no Seminário Nacional da Igreja de Deus. Muito bem. E o nosso Seidcast de hoje, Our Seidcast from today, nós queremos ouvir o pastor Glenn we want to hear Pastor Glenn e ouvir a pastora Susan. and hear Pastor Suzy. Eles têm uma história com a Igreja de Deus. They have a history with the Church of God, Isso é muito importante para nós. and this is very important to us. E, em particular, And particularly, eu tenho lembranças incríveis I have amazing memories dos anos de 1980, about the days quando o pastor Glenn começou a vir ao Brasil. when Pastor Glenn started to come to Brazil. E sempre pastor Glenn, And always Pastor Glenn, que nós íamos para ouvi-lo, that we went to hear you. nós éramos incrivelmente cheios do Espírito Santo. We were amazing, filled with the Holy Spirit. Nós víamos pessoas sendo libertas We saw people being delivered e pessoas sendo curadas. and people being healed. E muito obrigada, Thank you very much. porque vocês doam a vida de vocês Because you give your lives para que Deus se mova no Brasil. so God can move in Brazil. E vamos ouvir um pouco do pastor Glenn e depois vamos ouvir um pouco da Susan cumprimentando o pessoal que está conectado com a gente. We want to hear a little bit of Pastor Glenn giving your hello to the people, and after Suzy. Okay. I greet you first of all in the name of the Lord Jesus Christ. Eu cumprimento vocês primeiramente no nome do Senhor Jesus Cristo. It is a pleasure to be here with you this afternoon. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. I can remember the crusades that our sister spoke about. Eu posso me lembrar das cruzadas que a nossa irmã falou sobre. How God moved in a supernatural way. Como Deus se moveu de uma maneira sobrenatural. Lives were transformed and changed. Vidas foram transformadas e mudadas. And the Bible said Jesus Christ the same yesterday, today and forever. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. I have been preaching now 53 Eu years. tenho pregado há 53 anos. And I have been coming to Brazil about 50 years now. E eu tenho vindo ao Brasil há 50 anos. We love Brazil and the Brazilians. Nós amamos o Brasil e os brasileiros. We love the people of Brazil Nós amamos o povo do Brasil. because God has His hand upon them. Porque Deus tem a mão dele sobre vocês. As I think about being a missionary, Quando eu penso sobre ser um missionário, I have ministered in over 67 countries around the world. eu já ministrei em 67 países ao redor do mundo. And we count it a privilege to be here on this ground in this seminary. E nós temos o privilégio de estar aqui neste lugar, neste seminário. And God is blessing the seminary here. E Deus está abençoando esse seminário aqui. It is so important that we as workers in the kingdom of God É tão importante que nós, como trabalhadores do reino de Deus, constantly gain education, constantemente ganhemos educação. because we are dealing with an educated society. Porque nós estamos lidando com uma sociedade educada. And in order for us to reach the educated society, E para que nós alcancemos essa sociedade educada, we as pastors and leaders must become educated. nós, como pastores e líderes, precisamos nos tornar educados. Because if we do not become educated, Porque se nós não nos tornarmos educados, we're preaching below our congregation. nós estamos pregando abaixo do que a nossa congregação pode receber. And we're preaching antiquated weaponry. E nós estamos pregando de uma forma com armas antiquadas. And it is important that we, as ministers, constantly upgrade our spiritual weaponry. E é importante que nós, como ministros, constantemente
melhoremos as nossas armas. I believe that God has this seminary here for such a time as this. Eu acredito que Deus colocou esse seminário aqui para um tempo como este. And that He's going to continue to bless the seminary. E que Ele vai continuar a abençoar o seminário. And even wherever you are at and watching this program, E onde quer que você esteja ouvindo esse programa, I believe God can speak to you. eu acredito que Deus pode falar com você. Because I can think of my own life. Porque eu posso pensar sobre a minha própria vida. I want to see the next generation be willing to pick up the spiritual torch of being a missionary. Eu quero ver a próxima geração estando disposta a pegar a tocha para os próximos missionários. I am originally from Alaska in the United Eu States. sou originalmente do Alasca, nos Estados Unidos. The Lord touched my life 53 years ago. O Senhor tocou a minha vida 53 anos atrás. I didn't know what a preacher was. Eu não sabia o que um pregador era. I didn't know what an evangelist Eu was. não sabia o que era um evangelista. And my home church, because Alaska was so far away, E minha igreja local, porque o Alasca é muito longe. many evangelists and preachers did not come to Alaska Muitos pastores e evangelistas não vinham ao Alasca because of the cost of money to get there. por causa do custo que era necessário para chegar lá. But I'll never forget one particular evangelist that came up to Alaska. Mas eu nunca vou me esquecer de um evangelista em particular que veio ao Alasca. I watched him preach, Eu assisti ele pregar and I watched his wife play the accordion. e eu vi a mulher dele tocar. And I said, if that's what a preacher is and an evangelist is, that's what I want to be. E ele disse, se é assim que um evangelista é, ou é assim que um pregador é isso que eu quero ser. And God heard my cry. E Deus ouviu o meu clamor. I had a speech impediment. I stuttered. Eu tinha um impedimento na minha fala. I could not form a sentence Eu não conseguia formar frases without that speech affecting my speaking. sem aquele problema afetar a minha fala. I went to my pastor and I said, I feel like I'm called to preach. E eu fui ao meu pastor e eu disse, eu creio que eu fui chamado para pregar. He said, next Friday night is young people's night. You can preach to them. E ele disse, na próxima sexta-feira à noite é o culto dos jovens e você pode pregar para eles. I went home and I studied and I wrote my sermon out and I had 10 pages. Eu fui para casa, eu estudei e escrevi o meu sermão e eu tinha 10 páginas. And when Friday came around, E quando a sexta-feira chegou, I walked into the doors of the church. eu entrei pelas portas da igreja. That problem was still there. I Aquele felt it. problema de fala ainda estava lá. I started walking up towards the pulpit. E eu comecei a andar para o púlpito. And as I walked past an elder, E quando eu passei por um idoso, he was chief of the Indian tribes. ele era chefe de uma tribo indígena. He called me over and he said, Glenn, Ele me chamou e disse, Glenn, don't be afraid. não tenha medo. Just open up your mouth and let God fill it. Apenas abra sua boca e deixe que Deus encha ela. I took it literally. Eu tomei por literal. I went up to the pulpit. Eu fui para o púlpito. That problem was still there. Aquele problema ainda estava I lá. opened up my Bible E aí eu abri a minha Bíblia and I told them where I was preaching. e eu falei para eles aonde eu ia pregar. And as I started to read my E text, quando eu comecei a ler o meu texto, my tongue was loosened. minha língua foi curada. And from that day to this day, E daquele dia até hoje, that speech impediment has never affected my vocabulary. aquele impedimento no falar nunca mais afetou o meu vocabulário. If God can do that for a Tlingit Indian in Alaska, Se Deus pode fazer isso por um indígena Tlingit no Alasca, God can touch you right where you're at. Deus pode tocar bem onde você está. As you are listening or watching this particular program, Enquanto você está ouvindo ou assistindo esse programa God can particular, begin to raise you up Deus pode começar a te levantar to become what God wants you to become. para se tornar aquilo que Deus quer que você se So I torne. would challenge you Então eu te desafio to say, God, I may not have much talent. para dizer, Deus, eu posso não ter muito talento, I may not have much ability, eu posso não ter muitas habilidades, but I give it all to you. mas eu dou tudo para o Senhor. And as God touches it, E quando Deus o toca, He can multiply it. Ele pode multiplicar. And He can give you the ministry that He wants for you. E Ele pode dar o ministério que Ele quer para você. And that He wants to touch your life. E Ele quer tocar na sua vida. I want to give my wife a chance to speak something. Eu quero dar à minha esposa a chance de falar algo. Eu vou fazer uma pausa antes da Susan. She's going to make a pause
before Susan. Ok. Nós já estamos emocionadas. They are already emotional. É muito importante ver o agir de It's Deus. very important to see the move of God Yes. Ouvindo o pastor Glenn, and listen to Pastor Glenn. eu já tenho muita informação na minha cabeça. I already have too much information in my head. Mas eu quero que você preste atenção no poder do Espírito Santo. But I want you to pay attention in the power of the Holy Spirit. Não é um tempo à toa estar aqui. It's not a time, Ou sem sentido, não é um tempo sem it's sentido. not a non-sentient. Porque enquanto Time. o pastor Glenn estava falando, Deus está tocando nas pessoas que estão ouvindo. Because while Pastor Glenn were talking, God was touching the people who is hearing. E eu queria que você prestasse atenção em tudo que você está ouvindo. And I want you to pay attention in everything you are listening. E antes de ouvir a Susan, And before we heard Susan, eu quero falar sobre o Vinícius. we have to talk about Vinicius. Eu conheci o Vinícius no CTM. I met Vinicius in CTM. Bom, eu creio que foi lá, ou antes, já nos Antes, conhecíamos. antes. Já nos We conhecíamos. met before. Mas lá eu interagi com o Vinícius. But there I interact with Vinicius. E aqui no seminário, And here in the seminary, o Glenn falou sobre a importância de você estudar para quando você for pregar, você ter algo no nível da pessoa que vai te ouvir. Pastor Glenn talk about you study, so when you preach, you have something in the level of the people you're preaching to. Isso é incrível, And this is amazing. porque muitas pessoas perguntam, para que estudar? Because a lot of people ask why you have to study. Você estudando no seminário, Deus vai ministrar na sua vida verdades bíblicas. As you study in the seminary, God is gonna minister in your heart through the Bible truth. E Yes. Deus vai formar você, o homem, a mulher, o pregador que Ele quer que você And seja. God will form in you the men and women that God wants you to be. E quando eu estive no CTM, que eu estive interagindo com o Vinícius, And when I was in the CTM that I was interacting with Vinicius, eu convidei o Vinícius para um projeto louco, quero ensinar inglês com a Bíblia. I invited Vinicius for a crazy project that was teaching English with the Bible. Porque eu acredito que as pessoas precisam saber o inglês. Because I believe people need to learn the English. Porque através do idioma vai ter acesso a mais ferramentas. Because through the language, there gonna be more access to tools. E nós divulgamos a agenda do Pastor Glenn. And we showed the Pastor's Glenn agenda. Para que todas as pessoas pudessem estar interagindo e experimentando essa incrível experiência quando a gente vê o Vinícius traduzindo e as pessoas falam, eu queria saber falar essa língua, eu queria entender o que eles estão So falando. that people can interact and experience this experience of having someone translating. And a lot of them say, I wish I know that language, I wish I speak that language. E eu não sei que tanto que isso faz sentido para você, mas quando Deus te apresenta outro idioma, Deus vai te envolver com pessoas, com ferramentas, e Deus tem algo para você quando te envolve com idiomas. And I know how much this makes sense to you, but when you learn another language, God is going to make you be in contact with people that is going to be involved in you. Porque foi assim comigo, está sendo assim com o Vinícius, e Deus faz isso com muitas pessoas. Because it was like that to me, and it's been like that to Vinicius, and God makes like this. Yes. Então, muito obrigada, Vinícius, por doar esse dom, essa habilidade para nos fazer chegar a mensagem. Agora vamos ouvir a Susan. Hello, it's so good to be here this afternoon. Olá, é muito bom estar aqui nessa tarde. I have felt the presence of the Lord already sitting here. Eu já senti a presença do Senhor aqui. I know all about this man's ministry. Eu sei tudo sobre o ministério deste homem. I've lived it with him. Eu vivi com ele. But when he begins to talk about what God is doing through our lives, Mas quando ele começa a falar sobre o que Deus está fazendo através das nossas vidas, I can't help but feel the power of God. eu não posso evitar sentir o poder de Deus. You want your life to mean something. Você quer que a sua vida signifique algo? We both attended Bible college. Nós dois atendemos ao chamado Way back a long time ago. há muito tempo atrás.
We never dreamed what would be in our future. Nós nunca sonhamos o que seria o nosso futuro. Going to all those classes, Indo a todas aquelas aulas, doing all the homework, fazendo todo o dever de casa and doing it well e fazendo bem. was worth it all. E valeu a pena. When I was a teenager, before I even went to college, Bible college, Quando eu era uma adolescente, antes mesmo de eu entrar na escola bíblica, I was in a wonderful youth group at a church, eu estava num grupo na igreja and I felt a call for missions then. e eu sentia o chamado para missões aqui. But it wasn't until many years later that that calling was fulfilled. E foi muitos anos depois que esse chamado entrou em vigor. And it's so important for me to tell you today E é muito importante para mim te dizer nesse dia, that if you're doing everything with all of your heart se você está fazendo tudo com todo o seu coração to please God, para adorar a Deus, it makes me think of Solomon in the Bible. me faz pensar sobre Salomão na Bíblia. We're reading through the Bible again. Nós estamos lendo toda a Bíblia de novo. And the only reason that he just lost the kingdom was because of disobedience. E o único motivo pelo qual ele perdeu todo o reino foi por causa da desobediência. He compromised. Ele se comprometeu. And so I'm not sure how many I'm talking to right now or what ages you might be. Então não sei com quantas pessoas estou falando agora ou quão velho você possa ser, But never compromise what you believe in the Lord. mas nunca comprometa aquilo que você acredita no Senhor. Keep your standards high. Mantenha os seus padrões altos. Always be looking to the Lord. Esteja sempre olhando para o Senhor. Don't allow the enemy to second guess what God has already told you. Não permita que o inimigo distorça aquilo que Deus já falou para você. Do what God says. Faça o que Deus diz. I was working in so many different areas of my life Eu trabalhei em tantas áreas diferentes na minha vida before I married Glenn. antes de eu casar com o Glenn. I was a teacher at a university. Eu era uma professora na universidade. I was a singles director. Eu era uma diretora. I was a wedding coordinator. Era uma coordenadora. Piano teacher. Uma professora de piano. And a lot of other things. E um monte de outras coisas. And I wondered sometimes, why am I doing all this? E eu me perguntava às vezes, por que eu estou fazendo tudo isso? Is this missions? Isso é missões? You said you'd call me to missions. O Senhor disse que me chamou para missões. Well, it took time. Bom, levou tempo. But the day I met Glenn Aniskett, Mas no dia que eu conheci Glenn Aniskett, it didn't take long to know that we were meant to be together não levou muito tempo para percebermos que nós precisávamos estar juntos in ministry. no ministério. Someone asked me, well, how could you leave all the things that you were in and go with him? Alguém me perguntou como você pode deixar todas as suas outras coisas de lado e ir com ele. When you're serving the Lord Quando você serve ao Senhor and you're bowing to his will, e você está rendido à vontade dele, he makes it easy to transition to what he's got for you next. ele é muito fácil dele de fazer passar pela transição do que ele tem para você depois. I feel the Holy Ghost saying this right now. Eu sinto o Espírito Santo dizendo isso agora. Be careful who you choose to marry. Tenha cuidado com quem você escolhe casar. You need to have the same vision as your spouse. Vocês precisam ter a mesma visão. And because this was the right man for me, E porque este era o homem certo para mim, I caught his vision. eu peguei a visão dele. Hallelujah. And because I caught his vision, E porque eu peguei a visão dele, I love what I do. eu amo o que eu faço. I want to be with him to minister. Eu quero estar com ele, ministrar com ele. And oh, let me tell you, the devil will fight us so hard. E muitas vezes o diabo luta contra a gente. Because he knows that when we get our minds together, on God together, Porque ele sabe que quando nós alinhamos as nossas mentes com a mente de Deus, well, the power of God begins to move. o poder de Deus começa a se mover. That's my challenge for you today. Esse é meu desafio para você hoje. I stop now. It's Well, I'll keep amazing. going. Big blessing. Hallelujah. Incrível. It's Glory. amazing. Thank you, Jesus. Eu sinto uma alegria muito grande. I felt happy. I Happiness. feel very happy. Yeah. Very good.
Eu creio que nós estamos no lugar certo, I believe we're on the right place, fazendo a coisa certa. doing the right thing. Aleluia. Glory to O God. seminário é um grande começo para a vida de muitos. The seminary is a big start in the life of many. Yes. Foi o meu começo. Was my start Quando eu era jovem e entrei numa sala de aula when I were young and I entered in a classroom, e Deus me chamou para me envolver no reino de Deus. and God called myself to involve in the kingdom of God. Então é muito importante estudar, So it's very important to study, mas é muito mais importante ouvir a voz de Deus. but it's very more important for you to listen the voice of God. E o pastor Glenn é um missionário evangelista e ele já falou quantos países ele viajou. And Pastor Glenn is a missionary evangelistic, and he already told how many countries he passed. E eu gostaria que o pastor Glenn falasse conosco sobre a importância And I wish Pastor Glenn would talk to us about the importance de ouvir a voz de Deus, of hear the voice of God, listen to the voice of God. de aceitar o chamado. So accept the call of God. Yes. Como que isso é muito importante e faz toda a diferença. How this is very important and makes all the difference. Yes. I believe that when God calls us, Acredito que quando Deus nos chama, you will know it in your own life. você saberá no seu interior. My mama didn't call me. Minha mãe não me chamou, My daddy didn't call me. meu pai não me chamou, The Church of God didn't call me. a igreja de Deus não me chamou, God called me. Deus me chamou. And you've got to know down deep in your own heart that when God calls you, E você tem que saber no profundo do seu coração que quando Deus te chama, He will equip you Ele vai te equipar with the power of the Holy Spirit in your life. com o poder do Espírito Santo na sua vida. Because it is important that as ministers that we have the supernatural power of God. Porque é importante que nós como ministros tenhamos o poder sobrenatural de Deus. Because it is important that as leaders that we have the power of God in our ministries. É importante que nós como líderes tenhamos o poder sobrenatural de Deus nos nossos ministérios. I'm reminded when I was in Africa, Eu me lembro de quando eu estava na África. I had gone down into the jungle area of Africa. Eu entrei na área da selva na África. We arrived where we were going to have a 3-day meeting. Nós desembarcamos onde nós deveríamos ter culto durante 3 dias. We didn't have a church building. Nós não tínhamos um templo, uma igreja. We didn't have comfortable Nós chairs. não tínhamos cadeiras confortáveis. We had no PA system. Nós não tínhamos um sistema de microfonia. Our church was the open field. Nossa igreja era num campo aberto. Our chairs were sitting on the ground. Nossas cadeiras eram sentar no chão. And I'll never forget the first night that I preached. E eu nunca vou me esquecer da primeira noite que eu preguei. They brought a woman into the service. Eles trouxeram uma mulher para o culto. And I heard her story. E eu ouvi a história dela. The year before we got there, Um ano antes da gente chegar lá, she had lost her mind. ela perdeu a mente. She was insane. Ela estava insana. And they brought her to the church. Eles trouxeram ela para a igreja. She had iron chains on her leg. E ela tinha corrente de metal nas suas pernas. And she was chained up like an animal. E ela estava acorrentada como um animal. The police came to the parents. A polícia chegou para os pais. We're giving you one of 2 choices. Ela e eles disseram, nós vamos te dar uma de 2 opções. Your daughter is insane. A sua filha está insana. We will either throw her in prison and throw the key away, Nós podemos jogar ela na prisão e jogar a chave fora. or you have to go to the marketplace and buy chains and chain her legs up. Ou vocês podem ir até o mercado e comprar correntes e acorrentá-la. They chose to chain her up, Eles escolheram acorrentar ela. and they brought her to the altar. Eles trouxeram ela para o altar. I looked down at her leg and I could see
where the chains had eaten into her flesh. E eles trouxeram ela para o altar e eu podia ver nas pernas dela onde as correntes tinham machucado a perna dela. I spoke to the parents through the translator. E eu falei com os pais através do tradutor. I said, through the power of Jesus E Christ eu disse, através do poder de Jesus Cristo, and the power of God, do poder de Deus, we are going to ask God to give her right mind back, nós vamos pedir para Deus para Ele dar de volta a sanidade mental dela. and that the chains that have her bound spiritually will be broken. E as correntes que têm acorrentado ela espiritualmente vão ser quebradas. We laid hands upon her in the name of E nós Jesus. impomos as mãos sobre ela no nome de Jesus. We bound the spirit of insanity, Nós repreendemos o espírito da insanidade. and we asked God to set her free. E nós pedimos a Deus que libertasse ela. I finished praying for her. Eu terminei de orar por ela. I continued to pray for other people. E continuei orando por outras pessoas. And I'll never forget, E eu nunca vou esquecer. the parents took her to a tree stump. Os pais levaram ela para debaixo de uma árvore. They sat her down. Eles sentaram ela As an act of faith, e, como um ato de fé, they started to take the chains off of eles her. começaram a tirar as correntes dela. They were forbidden to do that by the law, Eles estavam proibidos de fazer isso pela lei. but as an act of faith, they took the chains Como off. um ato de fé, eles tiraram as correntes. They didn't know how she would respond. Eles não sabiam como ela ia responder. Normally, she would beat the people Normalmente ela bateria nas and pessoas she would run away, e ela correria. but she just sat there. Mas ela simplesmente sentou lá. She came back the second and the third night. E ela voltou na segunda e na terceira noite. Each night, I saw a transformation take place in her life. E cada vez eu vi uma transformação tomando lugar na vida dela. Sunday morning, we went to the Church of God, No domingo de manhã nós fomos para a igreja de Deus. and I looked at the doorway of the church. E eu olhei para a porta da igreja. I saw this young lady standing there. E eu vi aquela jovem em pé ali. She had a beautiful dress on, Ela tinha um lindo vestido. her hair was combed, O cabelo dela estava penteado. and she looked at me and smiled. E ela olhou para mim e sorriu. She walked 5 miles to church that day, Ela andou 5 milhas para a igreja naquele dia. and Jesus had set her free E Jesus libertou ela. through the power of the Holy Spirit. Através do poder do Espírito Santo. I saw the church leader a couple months later. Eu vi o líder da igreja alguns meses depois. I said, "What happened to that lady that was chained up?" E eu perguntei, o que aconteceu com aquela menina que estava acorrentada? He said she became an evangelist, E ele disse que ela se tornou evangelista. and she was preaching the gospel of Jesus E ela Christ estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. and winning many to the Lord Jesus Christ. E liderou muitos para o Senhor Jesus Cristo. Maybe God has His hand upon your life to be a blessing wherever you may go. Talvez Deus tenha a mão dele na sua vida para que você seja uma bênção onde quer que você vá. This kind of ministry is needed in our churches today. Esse tipo de ministério é necessário nas nossas igrejas hoje. Sometimes we forget that God still delivers Às vezes nós esquecemos que Deus ainda liberta. and that God still sets E free. que Deus ainda liberta. We need to get it out of our memory banks Nós precisamos tirar das nossas caixas de memória and put it into action again. e colocar em ação de novo. Because in our churches, Porque nas nossas igrejas we're going to deal with drug addicts. nós vamos lidar com viciados em We're going drogas. to deal with those that are bound up and chained up. Nós vamos lidar com aqueles que estão amarrados, acorrentados. You cannot speak Greek to them or Hebrew to them. Você não pode falar grego ou hebreu com eles. You got to pray the power of the Holy Spirit be made manifest Você tem que orar para que o poder do Espírito Santo seja to manifestado. bring freedom and deliverance Para que traga libertação into their hearts and nas lives. suas vidas e corações. I believe I'm speaking to someone out there. Eu acredito que eu estou falando com alguém aí You're atrás. desiring God to use you. Você deseja que o Senhor use você. Keep on staying hungry. Continue com fome. Keep on staying thirsty. Continue com sede. And say, God, I want all that you have for me. E diga, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para That I can be a blessing and not a liability. para que eu possa ser uma bênção nas minhas habilidades. That I can become what God wants me to become. Para que eu possa me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. When God called me, Quando Deus me chamou, I knew it. eu sabia. I didn't guess about it.
Eu não adivinhei. It was down in my heart. Estava lá no meu coração. I pursued it, Eu persegui isso. and it pursued me. E isso me perseguiu. And we came together, E nós nos juntamos. and God has blessed my ministry. E Deus tem me abençoado meu I ministério. believe as you begin to pray and say, God, I need a vision. Eu acredito que quando você começa a orar e começa a dizer, Deus, eu preciso de uma visão. I need God to touch me. Eu preciso que Deus me toque. I need Him to lay His hand upon me. Eu preciso que Ele me ponha suas mãos sobre mim. That I can become the man or the woman of God that you want me to become in my country, in my church, in my home. Para que eu me torne o homem ou a mulher de Deus que Ele quer que eu me torne. Na minha cidade, no meu estado ou no meu país. Isso é incrível. It's amazing. It's very, very special time. God gives for the people now. É um tempo muito especial que Deus está dando para as pessoas agora. Eu tenho uma pergunta, I have a question. mas o Glenn respondeu a pergunta. But Glenn already responded the question. Answered the question. Rodrigo Freitas, ele perguntou: qual a maior confirmação que podemos ter do nosso chamado? Rodrigo Freitas, he asked, where's the bigger confirmation that we can have on our call? E o Glenn estava falando sobre que ele sentiu no coração And Glenn was speaking that he felt on his heart que Deus tocou. that God touched him. Rodrigo, eu achei muito forte quando ele falou: meu pai não me chamou. It's very strong when you say God doesn't call me. Oh, my dad doesn't call me. Minha mãe não me chamou. My mother doesn't call me. E nem foi a igreja que me chamou. And the church didn't call me. Yes, Deus. Então, vamos dar a oportunidade para o Glenn falar mais um pouco sobre o chamado, mas veja como ele disse, ele sabia. We're gonna give the opportunity to Glenn talk a little bit more about the call, but it's good for we know that you knew that you were called. E eu acredito que isso vai acontecer com o Rodrigo. And I believe this is gonna happen to Rodrigo. Ele vai ouvir Deus chamando. He's gonna hear, listen, God calling, E ele vai sentir. and he's gonna feel. É diferente. It's different. Não é humano. It's not human. Talking about more, Glenn, please. Each and every individual Cada indivíduo is different. é diferente. The way that God called me O jeito que Deus me chamou may not be the way that God calls you. pode não ser a forma que Deus vai te chamar. And that God would lay His hand upon your life. E a forma que Deus vai impor as mãos sobre We sua are vida. humans, Nós somos seres humanos. and God uses the desire of our lives. E Deus usa o desejo das nossas vidas. You've got to desire more of God. Você tem que desejar mais de Deus. Dream big, Sonhe maior. think big, Uau. Pense maior. believe big. Acredite em mais. I never thought I would leave Alaska and go into 67 Eu countries. nunca achei que eu deixaria o Alasca e iria para 67 países. I never thought God would use me like that. Eu nunca achei que Deus me usaria assim. But I had a desire. Mas eu tinha um desejo. And God took that E desire Deus pegou esse desejo and magnified it e amplificou ele to where I could go and not be afraid to go. para onde eu poderia ir e para que eu não tivesse medo de ir. And to the young man that asked that question, E para o jovem que perguntou, I believe God is going to lay His hand upon your life even now. eu acredito que Deus vai impor as mãos dele sobre a sua vida agora, In the name of em Jesus. nome de Jesus. I sense it right now. Eu sinto agora mesmo. I sense that God is touching you even as we're speaking. Eu acredito que Deus está tocando você até enquanto nós falamos. And I feel a supernatural touch of God. E eu sinto um toque sobrenatural de Deus. Let Him touch you. Permita que Ele toque você. Young man, let Him touch you. Jovem, permita que Ele toque você. And God will magnify it in your E life. Deus vai amplificar algo na sua vida. É incrível a presença de Deus nesse lugar. It's amazing the presence of God in this place. Eu vou repetir, I'm gonna repeat. porque o Glenn falou uma coisa muito importante que nós precisamos
pensar. Because Glenn taught something very important that we need to think about it. Talvez para nós brasileiros não faça muito sentido. Maybe for us Brazilian doesn't make a lot of sense. Mas vocês entenderam que o Glenn falou que ele era do Alasca, But you understand that Glenn taught he were from Alaska. que era um lugar muito longe, There is a faraway place que ninguém ia lá pregar, that nobody used to go there to preach. e que o Glenn era um nativo do Alasca. And Glenn was a native from Alaska. E um dia uma pessoa chegou lá. And one day one person get there. E essa pessoa que chegou lá e pregou And this person that get there and preached foi o instrumento de Deus. was a tool of God. Aí o Glenn nunca imaginou, And Glenn never imagined, mas ele já viajou hoje para 67 países. but today he passed through 67 countries. E hoje, And today, quantas pessoas how many people estão falando? are talking? Um dia, One day, um homem one man do Alasca from Alaska chegou na minha igreja came to my church e ele pregou and he preached e ele orou por mim and he prayed for e a me minha vida mudou. and my life changed. Thank you, Jesus. Então é muito importante. So it's very important. Deus faz em nós, God makes in us, mas Deus faz através de but nós. God does also through us. Então, isso é muito importante. So this is very important. Isso é muito importante. Sonhe grande. Vou passar limpo. Vinícius, bebe aguinha. Dream Vinícius. bigger, Pense grande. think bigger, Sonhe grande. Tenha muita fé. have a lot of faith, Arrisque acreditar no que a palavra de Deus diz. and believe in what the Bible says. Que Deus tem coisas muito além do que você é capaz de imaginar. That God has things beyond what you can imagine. Muito bom. Essa live vai ficar gravada. Eu espero que vocês assistam essas lives e quando vocês assistirem, você sinta o toque do Senhor na sua vida. This life is gonna be wrecked, and when you watch that life, that you can feel the power and the presence of God. Have other question? A Cleide Martins, ela está perguntando o que fazer quando o seu chamado é sufocado pelos homens. Cleide Martins, she asked what you can do when your call is suffocated by the men. When your call is what? Facilitated you have by men? No, difficult by men. Difficulted by men. Whether you are male or whether you are female, Você pode ser homem ou mulher, God calls. Deus chama. And there will always be men who will try to put you down if you are a female. E sempre vai haver homens que tentarão colocar você para baixo, seja você mulher. I look when Jesus rose from the dead. Eu olho para quando Jesus ressuscitou dos mortos. It was a woman Eram duas mulheres that came to the tomb que vieram à tumba and saw him. e viram ele. And she went and told the other disciples, E elas foram contar aos outros discípulos. it's Jesus, É Jesus. using her as an evangelist to speak. Ele estava usando elas como evangelistas para falar. Never underestimate your gifting or your calling. Nunca subestime os seus dons ou o seu chamado. Never allow the enemy to detour you, but to keep that calling fresh within your heart and your mind and your spirit. Nunca permita que Satanás sufoque você, mas mantenha esse chamado aceso no seu coração e na sua vida. Because God will use whomever He chooses to use. Porque Deus vai usar quem quer que Ele queira usar, quem quer que Ele chame para usar. If you will stay humble before Him Se você continuar humilde diante dele and honestly pray, e orando honestamente, God will utilize you in the way He wants to. Deus colocará você no caminho que Ele quer. Can I add one thing? Posso adicionar uma It's coisa? important that you obey God in the little things. É importante que você obedeça a Deus nas pequenas coisas. If the Lord speaks to your heart and you're in a restaurant,
Se Deus fala com você no seu coração e você está no restaurante and your server comes up to you to take your order, e o garçom vem até você para pegar o seu pedido and the Lord says, ask if he knows me. e o Senhor diz, pergunta se ele me conhece, You better do it. é melhor você fazer. You gotta be obedient in the little things, even though they may be scary little things. Você tem que ser obediente nas pequenas coisas, apesar das pequenas coisas também serem assustadoras. I can't tell you how many times we have prayed for a server at a restaurant. Eu não posso te dizer quantas vezes nós oramos pelo garçom no restaurante. And God did mighty things for them. Right there, it was the beginning. E Deus fez coisas poderosas por eles ali mesmo, e foi o início. If he can trust you in the little things, he'll trust you in the big things. Se ele pode confiar em você nas pequenas coisas, ele pode confiar nas grandes. Amen? Amém? Isso é muito importante. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas associam que o ministério é para as coisas grandes, A lot of people associate the ministry for big things, mas todo ministério começa pequeno. but every ministry starts small. E quando eu ouvi o Glenn, And when I heard Glenn, desculpa que eu fico falando Glenn, é o bispo, o pastor missionário Glenn. sorry, I keep saying Glenn, it's Bishop Glenn. Quando as mulheres falaram, Jesus ressuscitou, When the women said, Jesus raised from the dead, e os homens não acreditaram, and the men didn't believe, Yes. isso não mudou a ressurreição de Jesus. this doesn't change the resurrection of Christ. Uau. Yes. That's good. Então, quando Deus fala com você algo, vá e anuncie. When God talks to you something, go and announce. Vai e faça. Go and do it. Independente se acreditam ou não. Dependent if they believe it or not. I think it's important to realize when you are called into ministry. É importante que nós percebamos que quando você é chamado para o ministério, I have preached to crowds of 5 people, eu preguei para multidões de 5 pessoas and I've preached to crowds of 20,000 e people. eu preguei para multidões de 20.000 pessoas. And the same way I preached to the 5 people, E the do mesmo 20 jeito que eu preguei para 5 is the pessoas, same way I preached to the 20,000 é a people. mesma forma que eu preguei para os 20.000. Don't change the way you preach according to the number of people that you have. Não mude a forma que você prega de acordo com o número de pessoas que você tem. Preach the same way you do to the small and to the large. Yes. Pregue da mesma forma que você prega para os pequenos e para as grandes That's multidões. why it is important to get biblical knowledge. É por isso que é importante você ter conhecimento bíblico, That when you stand up to preach, para que quando você for you pregar, will be able to speak with authority. você seja capaz de falar com autoridade. Because whom God calls, Porque quem Deus chama, He qualifies, Ele qualifica and He can touch your life. e Ele pode tocar a sua vida. Incrível. Então, com essa palavra, né? Incrível, it's amazing. She has this word with her mouth, amazing, amazing. Quando chegar a hora de terminar, When it gets the time to finish, eu tenho certeza que, como está no meu coração, vocês vão ficar querendo ouvir mais. I'm sure that it's how it's in my heart. You're gonna want to listen more. Então, nós ainda vamos ter o pastor Glenn Sketch aqui em Goiânia. So we're still gonna have Pastor Glenn Sketch here in Goiânia. Então, nós vamos passar a agenda. So we're gonna pass your agenda. Porque se você estiver ouvindo, nós postamos nos grupos, nós divulgamos para os grupos do CID essa agenda. Because if you're hearing, we pass the agenda in the groups of city. Mas pode ser que você não sabe dessa agenda. But maybe you don't know about this agenda. Já vou pedir para o Vinícius passar para a gente onde que o pastor Glenn ainda vai estar em Goiânia e depois de Goiânia para onde eles irão, se ainda tem agenda no Brasil, porque dá tempo de você correr assistir ao vivo, estar numa das pregações do pastor Glenn. So you're gonna pass your agenda this last days, so the people who is hearing can go and watch. Hoje é dia 23, né? Dia 24 e dia 25 de abril nós vamos estar na Igreja de Deus em Serrinha com o bispo Marcos Ribeiro.
E no dia 26 e 27 de abril, nós vamos estar na Igreja de Deus de Renata Park, em Trindade, aqui no Goiás também, com o bispo Antônio Eurípedes. E na terça-feira, o Glenn e a Suzy vão estar pegando voo para a Bolívia, onde eles vão estar pregando para os indígenas nativos da Bolívia. What city is in Bolivia? Santa Cruz. Santa Cruz. Bom, então nós temos duas igrejas. A IDB Serrinha é uma IDB bem próxima aqui, uma vizinha nossa. O bispo Marcos Ribeiro, filho do pastor saudoso Salomão Ribeiro, uma família tradicional aqui da Igreja de Deus na região. Pastora Lucimar está conosco trabalhando aqui na coordenação. Então, são 2 noites na IDB Serrinha, Goiânia. Então, quem é de Goiânia, corre para a IDB Serrinha, quinta e sexta. Sábado e domingo, em Trindade. Em Trindade, repete qual que é, Vinícius? Renata Park, porque cuidado, em Trindade tem muitas igrejas de Deus, né? Então, você vai para a Igreja de Deus nesse bairro, Renata Park, para que você possa estar com a Susan, estar com a pastora Susan, o pastor Glenn, e a igreja, ela é relacional. The church is relational. As pessoas são relacionais. People are relational. Paulo recomenda para não deixar o ajuntamento, não se afastar, para estarmos juntos. Paul says for we the church to be together in our part. E no Antigo Testamento, In the Old Testament, eu lembrei desse texto I remember this text. que diz que onde está o ajuntamento, Deus ordena a bênção. They say when people are together, God is blessing. Eu acredito I believe que quando uma pessoa caminha até a igreja, that when someone walks to the church, é um ato de fé, it's a faith act. é um ato de fé. Eu vou até a igreja porque eu acredito que algo vai acontecer. I'm going to the church because I believe something is going to happen. Eu vou até a igreja porque eu preciso que Deus faça algo por mim. I'm going to the church because I need God to do something for me. E quando eu vou à igreja, And when I go to church, eu creio que eu estou indo onde está a solução. I believe I'm going where is the solution. Então, ouvir a pregação, So hear the preaching receber uma oração, and receive a prayer. isso é da humanidade. This is from humanity. As pessoas gostam que toque. People like you to touch. Quando as pessoas estão ali, ore por mim. When people are there, pray for me. A pessoa está esperando alguém tocar na sua mão. She's expecting for someone to touch in her Ou hand está esperando tocar na sua or cabeça. in your head. Ou uma voz que chegue mais próxima do seu ouvido. Or one voice that came closer to your ear. Então eu convido vocês, So I invite you, vão para a igreja. go to the church. E eu convido vocês têm 4 noites You have 4 nights, para entrar nessa nuvem de glória so you can enter in this cloud of glory e sentir a presença de and Deus. feel the presence of God. Por que o pastor Glenn e a pastora Susan precisaram vir do Alasca para cá? Why Pastor Glenn and Pastor Susie need to come from Alaska? Porque é uma bênção de Deus nisso. Because there is a bless of God in this. Quantas histórias bíblicas? How many biblical histories? Quantos personagens? How many characters? Mas aquela pessoa But this that person tinha que estar naquele lugar need to be in that place, que Deus iria usá-la. so God can use her. Então o Brasil recebe o pastor Glenn, So Brazil received Pastor Glenn, pastora Susan, Pastor Susie, porque há um mover do Espírito Santo because there is a movement of the Holy Spirit quando eles entram nas nossas igrejas. when you came to our churches. Então aproveite essa oportunidade. So enjoy that opportunities. Nós estamos indo para a conclusão. We're going to the conclusion. Então eu vou pedir para a Susan, So I'm going to ask Susan, pastora Susan, a falar algumas palavras speak some words, de conclusão e de despedida para as pessoas que estão conosco. conclusion and goodbye to the
people who's watching us. Thank you for that. E Yes. depois o Pastor Glenn. And after Pastor Glenn. I did want to say one more thing. Eu quero dizer mais uma coisa. When I left my career in Quando eu deixei minha education carreira em educação to join my husband in Para se evangelism, para me juntar ao meu marido em evangelismo, at first I was scared a primeira vez eu estava assustada, because he had been working many years in the ministry, porque ele estava trabalhando muitos anos no ministério. and all of a sudden I'm in Africa, E de repente eu estava na África, in the bush, no meio da selva. scared to death. Estava muito assustado. I didn't know what to think. Eu não sabia o que pensar. But going back to what I said a while ago, this is just to summarize. Mas voltando aonde eu estava, sumarizando, Because I obeyed the Lord, porque eu obedeci ao Senhor, He has put such a peace inside of me. Ele colocou uma paz dentro de mim. I'm ready for Him to send us wherever He wants to send us. Eu estou pronto para Ele nos mandar onde quer que Ele mande. Because as my sister says, where God guides, He provides. Porque como a minha irmã diz, quando Deus guia, Ele provê. And that's not just money. Isso não é só dinheiro. He provides protection. Ele provê proteção. He gives you supernatural strength. Ele te dá força sobrenatural. He gives you favor. Ele te dá a favor do céu. He keeps your mind tuned on Him. Ele mantém a sua mente nele. So I encourage you, keep obeying God. Então eu Keep te obeying. encorajo. Continue obedecendo ao Senhor. He'll take you places you never dreamed you'd go. E Ele vai te levar a lugares que você nunca pensou que você estaria. And you'll win more souls than you ever thought. E você vai ganhar mais almas do que você pensou. It's a big blessing. So thank you for coming to Brazil. Thank you for letting us. Pastor Glenn, suas últimas Your palavras, last words. despedida e sua mensagem final. In your final message. My prayer for you that are watching, Minha oração por você que está assistindo that as God lays His hand upon you, é que Deus impõe as mãos dele sobre você. you will be willing to say E yes. que você esteja disposto a dizer sim. A very simple 3-letter word, yes. Uma palavra bem simples de 3 letras. I'm ready to do what you want me to do. Sim, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer que eu faça. I'm ready to go where you want me to go. Eu estou pronto para ir onde quer que o Senhor me peça para ir. I'm ready to do what you want me to do. Eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer que eu faça. I'm ready to be a blessing and not a liability. Eu estou pronto para ser uma bênção das minhas habilidades. May God bless every one of you. E que Deus abençoe cada um de vocês. May His hand be upon your life. Que as mãos dele estejam sobre as suas vidas. May the Holy Spirit smile upon your E ministry. que o Espírito Santo sorria sobre o seu ministério. May He guide you and direct you. Que ele te guie e te direcione. And I believe that the Holy Spirit will match the challenge that is before you. E eu acredito que o Espírito Santo vai sanar os desafios que estão diante de vocês. Because being in ministry is a challenge. Porque estar no ministério é um desafio. Don't face the challenge alone. Não enfrente o desafio sozinho. Let the Holy Spirit step up to the challenge. Permita que o Espírito Santo intervenha no desafio. And let Him direct you and guide you in every walk of ministry. Permita que ele guie você em cada passo do ministério. It was a pleasure to be with you this afternoon. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. You keep us in your prayers. E nos mantenha nas suas orações. Like we said, we'll be going to Bolivia next. Nós estaremos indo para a Bolívia na próxima semana. And then in October, we're going to Australia. Em outubro nós estaremos indo para a We Austrália. established a Bible school last year Nós estabelecemos uma escola bíblica no último ano among the Aboriginals. entre os nativos. And we're going back in October for the second term. E nós vamos em outubro para o segundo ano. So keep us in your prayers. Então nos mantenha nas suas orações. God bless you. Que Deus abençoe vocês. Bom, eu quero agradecer Vinícius I want to thank Vinicius Yes. pelas traduções e o Vinícius está toda a agenda acompanhando Pastor Glenn e a Pastora Vinicius Susan. is all the agenda in Brazil, accompanying Pastor Susan and Pastor Glenn. Nós vamos orar We're gonna pray. e nós vamos terminar orando. We're gonna finish praying. E nós vamos orando e a conexão em algum momento vai se cortar. E a Darlane está aqui conosco na transmissão, aluna residente aqui no seminário, o João, e nós estamos imergidos aqui na presença do Senhor. Então vamos orar e essa oração vai tocar vocês que estão conectados.
para o pastor Glenn orar para a Pastor Glenn, gente. you can À pray. vontade. Okay. You can be comfortable. Father, we thank you, Lord, for this time that we've had together. Pai, Obrigado, nós te Senhor. agradecemos por esse tempo que Muito tivemos obrigado, juntos. Senhor. I pray all those that I have seen or have listened to this podcast, Eu oro por todos que viram ou escutaram esse podcast. that the blessing of God would be upon their hearts and their lives. Que a bênção de Deus esteja sobre seus corações e suas I vidas. pray for those that are involved in ministry, Eu oro para aqueles que estão envolvidos no ministério. that your hand would be laid upon their Que a lives, sua mão seja imposta sobre as vidas deles. that the Spirit of God would truly touch us. Que o Espírito de Deus verdadeiramente nos toque. And Father, we will be careful to give you all the praises, the glory, and the honor. E Pai, que nós sejamos cuidadosos ao te dar toda o louvor, a honra e a glória. In the powerful, mighty name of the Lord Jesus Christ, we Em pray nome this in faith poderoso do Senhor believing. Jesus Cristo, nós oramos essa tarde. Amen. Amém. Muito obrigado, Senhor, Thank God pela vida do pastor Glenn, for the life of Pastor Glenn, pela vida da pastora Susan, for the life of Pastor Susan, pela história deles. and for their history. A história dele traz ânimo para nós. Their history brings joy for us. A história deles nos conta que Deus faz Their history counts us what God do, e que o inimaginável se torna realidade. and that we can imagine becomes reality. Então nós te agradecemos pela vida deles So we thank you for their lives, e pedimos a tua bênção and we ask for your pela blessing, saúde, for their health, força física, physical strength que desça do céu sempre a revelação e a unção do Senhor. that came from the sky, always the revelation and the anointing of God, E continua usando and keeps using para ser um mensageiro so they can be a messengers que leva a palavra que quebra cadeias that gives messages that break prisons, e que as pessoas que estão em trevas and the people who is in the dark conheçam a luz, know the light que é Jesus, that is Jesus através da pregação deles. through their preaching, E que pessoas sejam batizadas com o Espírito and Santo. people be baptism with the Holy Spirit. Nós cremos no poder do Espírito Santo. We believe in the power of Nós the cremos Holy que Ele Spirit. habita nas nossas We vidas. believe He Nós cremos que lives Ele in se our manifesta. lives. We believe He manifests Himself. Então continua usando So keep using como instrumento like an para a instrument glória do Senhor. for the glory of God. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada.